Olá, querido webnautas, eu, professor Jorge Júnior, estou aqui com vocês nessa parceria maravilhosa do Sistema Farias Brito e da Editora Moderna, tá certo? Nesse materialzinho nosso, que é muito bem trabalhado aí com vocês, e chegou a hora de mais um assunto, né? Dessa vez as famosas funções trigonométricas, tá? São duas funções que a gente vai abordar com um pouco mais de riqueza de detalhes. A primeira, no caso, gente, tá aí, que a gente vai ver a função seno, tá? Pela definição, olha aqui, ó. A função seno é a que associa cada número real x a um único número real y, tal que y é igual a seno de x. Para que nós tenhamos uma função seno, nós temos que ter, na definição dessa função, seno de alguma coisa, tá certo? Essa função, o domínio dela vai ser todos os números reais e a imagem com um detalhe. A gente já viu que o seno é o eixo y. E o eixo y ele está limitado entre os valores menos 1 e 1. Então a imagem de uma função seno ela vai acabar sendo limitada entre menos 1 e 1. Eu posso dizer que serão todos os y pertencentes aos reais, tal que esses valores de y serão maiores ou iguais que menos 1, menores ou iguais que 1. Tá certo? E aí nós podemos observar desde lá da álgebra, né? Que quando nós temos a questão que trabalha com funções, lei de formação, gráfico, lei de formação. Sempre esse duetozinho são os responsáveis por resolver qualquer tipo de questão. Ou ele me dá a lei de formação e a resposta é o gráfico ou algum elemento que nós calculamos para desenhar o gráfico, ou então ele nos dá o gráfico para a gente tirar informações e voltar para a lei de formação, tá, gente? Se a gente observar, ó, os valores notáveis que nós sabemos, o seno de 0 é 0. Se eu tenho a função y igual a seno de x, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Isso aqui, ó, ocorre periodicamente, tanto para os valores positivos, quanto para os valores negativos. Esses valores negativos é quando nós consideramos a circunferência trigonométrica no sentido horário, tá certo? E a imagem sempre aqui, ó, variando entre menos 1 e 1, tá certo? Então, bora lá ver como é que a gente pode cobrar isso aí, ó. Se eu pedir para vocês esboçar o gráfico da função y igual a 3 seno de x, é importante a gente construir uma tabelinha com os valores dos arcos notáveis, ó. 0. Seno de 0 é 0, vezes 3 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 3 é 3. Seno de π é 0, 3 vezes 0 vai dar 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, então fica 3 vezes menos 1, que é menos 3, e o de 2π também é 0. E aí, a partir do momento que eu construo essa tabela, eu vou lá no plano cartesiano e marco, ó, ponto 0, 0, ponto π sobre 2 e 3, ponto π 0, ponto 3π sobre 2 e menos 3, e 2π 0. E aí a gente traça essa função, ó. Tá? E aí a gente pode continuar ela tanto para a direita quanto para a esquerda, porque a função seno, gente, ela é uma função periódica, ela vai se repetindo a cada volta, a cada intervalo de tempo, tá? Vamos seguir aqui. Então eu posso concluir que o domínio serão todos os reais, a imagem, tá? Será agora, ó, entre menos 3 e 3, tá? Por que ela passa a ser entre menos 3 e 3? Porque o seno lá na lei de formação, ele estava sendo multiplicado por 3. Então ela vai aumentar entre 3 e menos 3. E o período é 2π. Jorge, o que é esse período? O período é o momento em que ela começa a se repetir. A cada 2π, o gráfico vai se repetir, tá certo? Um outro exemplo é a gente determinar o conjunto imagem dessa função. f de x, 5 mais 4 vezes seno de x. Seguinte, pessoal, pela definição, nós vimos que o seno de x varia entre menos 1 e 1. Ele é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Só que eu quero chegar, ó, a 5 mais 4 seno de x. Primeira coisa que eu vou fazer, multiplicar todo mundo por 4 para fazer aparecer esse 4 seno de x. Ó. Então, menos 1 vezes 4 dá menos 4, 4 seno de x e 4. Para que eu fique com isso aqui, ó, igual a lei de formação da função, está faltando eu somar o quê? 5. E aí eu vou somar 5 em cada parcela. Ó.
Então eu vou ter 5, não é? Ó, menos 4 mais 5, 4 seno de x mais 5 e 4 mais 5. Então eu vou ter que 5 mais 4 seno de x, quem é isso aqui? É a função f de x. Ó. Ela vai variar entre 5 menos 4 é 1, 5 mais 4 é 9. Então essa função, o conjunto imagem dela, vão ser todos os elementos x maiores ou iguais que 1, menores ou iguais que 9, tá certo? Então isso aí são dois tipos de assuntos, dois tipos de questões que são bastante cobradas quando nós falamos da função seno, tá? Mais uma vez, é com vocês, é exercitar, tá? E tirar as dúvidas aí com o seu professor.